Olá pessoal, tudo bem? Como estão aí? Ver se eu consigo agora fazer a minha gravação, porque tá difícil aqui, gravar em casa não é fácil. Uma hora é um batuque daqui, outro batuque de lá, mas tudo bem, vamos mais uma tentativa, ver se a gente consegue, se eu consigo fazer essa gravação. Bom, estamos na nossa terceira aula de filosofia, né? O nosso tema agora é conatos e paixões. É lá na apostila, se vocês quiserem dar uma olhadinha, na página 23. Hoje nós vamos terminar essa parte, 23, 24, 25, ok? Depois a 26 a tarefa. Beleza? Para a gente começar então, para entender um pouquinho do conatos e paixões, eu vou começar com um vídeo que fala sobre as virtudes, fala sobre os valores, que vai complementar depois, a gente vai complementando todo o assunto depois, ok? Não está entrando, só está entrando o vídeo, não está entrando o vídeo. Agora beleza, consegui. Se eu pedisse que fizesse uma lista das 5 coisas mais importantes da vida, embora você muito provavelmente inclua nela coisas importantes como felicidade, amor, família e dinheiro, tenho quase a certeza de que bons valores não fariam parte dela. Embora muitos louvemos a ideia de se ter bons valores e princípios, embora admiremos e respeitemos as pessoas que vivem segundo eles, poucos percebemos a sua tamanha importância, ou mesmo que eles realmente são. A verdade é que numa sociedade sem bons valores, reinaria o caos. Sem eles o mundo seria um lugar literalmente terrível. E aliás, alguns países e comunidades realmente o são. Mas antes de explicar o porquê de valores serem tão importantes, comecemos por defini-los. Valores são princípios ou normas que determinam o comportamento de uma pessoa e a sua interação com os outros, independentemente de como ela se sinta. Um valor é algo que consideramos mais importante do que qualquer outra coisa, incluindo nossos sentimentos e desejos. É o valor de manter um corpo saudável e em forma, que nos impede de comer de tudo o que desejamos. É o valor da honestidade, que não nos permite mentir, e o da integridade, que nos detém de agir nobremente, mesmo quando podemos e às vezes até queremos fazer. Bons valores são uma das coisas mais importantes que podemos ter, porque no momento em que os abandonamos e os passamos a ignorar, surge uma completa desordem. São importantes porque no momento em que deixarmos de viver segundo eles, em vez disso passarmos a ser completamente guiados por nossas vontades, eventualmente cada um de nós passará a fazer o que lhe apetecer e o que parecer certo a seus olhos. Como o autor Dennis Prager uma vez disse, quase tudo de errado que acontece no mundo é causado por pessoas que ou não têm bons valores ou que mesmo tendo-os, não vivem de acordo com eles. Se há algo em comum entre o ladrão de bairro, o líder corrupto, o marido que bate na esposa e a mulher indiscreta, é exatamente a falta de bons valores ou a negligência de agir de acordo com eles. Mas então, mesmo sabendo que agir contra tais valores traz consequências negativas, não só a nós, mas também às pessoas próximas, por que ainda o fazemos? As pessoas agem contra seus valores por basearem suas ações em sentimentos e desejos, no lugar de baseá-los na lógica e na verdade, isto é, no lugar de guiar-se pelo que é certo ou errado. As pessoas agem contra seus valores quando a emoção da gratificação temporária de uma certa ação cega-as quanto aos seus resultados negativos a longo prazo. A vontade de fazer o que é errado vem-nos naturalmente. É por isso que, ao contrário do que muitas celebridades ensinam, ter o coração como guia do nosso comportamento não é lá uma ideia muito sensata. Os nossos sentimentos são, muitas das vezes, que nem uma criança dentro de nós que gostaria de viver comendo apenas doces. E os bons valores são que nem a boa mãe que nos impede. Todos mantemos durante a vida uma constante batalha entre nossos sentimentos e valores. E as pessoas mais admiráveis que você conhece, as mais confiáveis e honestas, são exatamente as que, para viverem segundo os seus bons valores, lutam todos os dias contra os seus sentimentos e desejos. São as que têm seus valores acima do dinheiro
felicidade ou qualquer outra coisa. São os que esforçam-se em fazer o certo porque é certo, mesmo que ninguém mais esteja fazendo. Pense na honra dos heróis que lutaram e em alguns casos até deram a vida por uma causa justa. Ou pense na lealdade dos casais que até a velhice continuam juntos, mesmo tendo conhecido muitas outras pessoas mais atraentes. Tal como uma boa comunidade e uma boa família que são fundadas nesses princípios, ou como uma boa pessoa que é guiada por bons valores, não por seus sentimentos, assim também nós devemos ser. Essa é a segunda escola. Se acha essa mensagem importante, compartilhe. Pois então, pessoal, que ideias, né? Que forma de conceituar valores interessantes tem esse nosso escritor. Eu vou continuar então agora com o nosso conteúdo, os conatos e paixões, que a gente vai dar a gente ir voltando nas ideias desses valores que foi passado no vídeo, ok? Bom, o que é conatos então? Conatos é um conceito importantíssimo, além de muito elegante, porque com ele Spinoza pôde estruturar, juntamente com sua noção de Deus, toda a sua ética. Voltando lá então, esse nome, ele se diz muito elegante, a gente não ouve falar, né, do conatos. Geralmente a gente não ouve falar, mas para Spinoza foi muito interessante na época, para ele ter uma noção, né, da noção de Deus em toda a nossa ética, em todos os nossos valores, em toda a moral que nós somos educados, que somos transmitidos no nosso dia a dia. Este termo vem do latim e significa esforço, né? Quem de nós não nos esforçamos para tentar fazer pelo menos o nosso melhor? Às vezes nós mesmos professores, a gente contesta, a gente discute ou cobra de alunos achando que ele não é esforçado, que ele não está nem aí. Mas muitas vezes, esse esforço que tanto a gente pede, que a gente pensa ter, mas para a pessoa que está sofrendo as consequências, fez o máximo dele e não conseguiu tirar um pouco mais. Então esse esforço vem de cada um, ele está dentro de nós, não é nos dado, mas nós já nascemos com ele. Este termo vem do latim, significa esforço, influenciou Schopenhauer e posteriormente o conceito de vontade de potência em Nietzsche, além de ter grande importância para Bergson e Deleuze. Se a essência de Deus é a de ser a causa de si, então ele necessariamente existe e ao mesmo tempo é causa de tudo que existe. Então, sem a essência de Deus, nada é possível. Nós não temos essa sorte, não somos causas de nós mesmos. Nós somos parte de uma cadeia infinita de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Então, nós estamos aqui, nós não somos as causas, né? Nós viemos, nós somos parte de uma concepção, de uma família, de repente nem fomos planejados, mas estamos aí, nos trouxeram até aqui. Mas ao menos temos a sorte de existir em Deus, por ser uma parte de sua existência infinita da potência do Senhor, do ser. Então vem daí, né, a sorte de existir, eu existo, né, e existo pela força de Deus. Sendo assim, somos uma parte limitada em extensão e tempo da potência infinita de Deus. Chegamos ao ponto, então, em que podemos definir a essência do homem. Como podemos definir a essência do homem? Cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser. Então, tudo aquilo que eu persevero, que eu tenho intenção, que eu quero receber, que eu quero chegar até, né, eu vou me esforçar para isso. Então, depende do nosso esforço nas nossas conquistas, segundo Spinoza. Não somos seres infinitos como Deus. Nós também temos a capacidade de ser causa de nós mesmos e de agir para preservar nosso ser. Como eu me preservo, né? Como eu conduzo a minha vida, porque a capacidade nós temos de conduzir a nossa vida, de ser a causa de nós mesmos, porque tudo que nós fazemos, na verdade,
recai sobre nós, seja bom ou seja ruim. Nós vamos responder por isso. Então quem vai preservar o nosso ser somos nós mesmos. De que forma? Cada um escolhe o teu. É importante notar aqui que ser é no sentido de uma parcela finita da potência infinita de Deus. O ser é uma potência ativa de afetar o ser afetado. Temos interesse em tudo que contribui para manter nossa forma e nossas relações. O conatos é a essência atual de um ser. Temos a potência que parte de nós mesmos, de nossa própria essência, para criar as condições de persistir em nosso ser. Nós não possuímos o conatos, nós somos o conatos. Nós não possuímos a força, né? Nós somos a força. Assim como tudo que existe, porque tudo realiza um esforço para permanecer em seu ser enquanto pode. Então nós não podemos, de repente, desanimar, né? Nós temos que exercer esse conatos que está em nós. Essa força que nós temos que descobrir e ir em busca dela sempre para as nossas conquistas. Não que haja uma finalidade, Spinoza toma esse cuidado, mas simplesmente porque tudo resiste em si até que uma causa maior a separe. Sendo assim, podemos dizer que não desejamos aquilo que é bom, mas é bom aquilo que desejamos. Então, nós não desejamos aquilo que é bom, porque enquanto eu não experimento, eu não sei se é bom. Eu tenho intenção, eu tenho a vontade, mas quando o que é bom, então quando eu consigo é que eu vou dizer, né? Desejei aquilo que é bom, mas será que vai ser bom? Às vezes a gente acha que é tão bom e na hora a gente pensa, meu Deus, eu era feliz e não sabia, né? Nós temos essa frase. Nem sempre tudo que a gente consegue acha que é bom no momento que estamos vivenciando não é tão bom assim. Ou seja, aquilo que nos constitui é desejo. Mas como desejo a algo exterior, mas sim, no sentido em que Deleuze abordou posteriormente. Desejo e conatos estão muito próximos. Então, a força, né, e a paixão, e a vontade, e o desejo, eles estão próximos. São quase sinônimos, mas explicamos cada um de maneiras diferentes. A cada instante, portanto, as afecções determinam o conatos, mas a cada instante o conatos é a procura daquilo que é útil em função das afecções que o determinam. Né? De acordo com o que é que está acontecendo, que eu preciso aferir essa afecção, né, dentro do conatos. Como é que eu estou usando essa minha força à procura desse desejo. É por isso que o corpo vai sempre mais longe que pode, tanto na paixão quanto na ação. E aquilo que ele pode é seu direito. O conatos é a necessidade interna. É a força, nós temos que ter essa força interna. Que essência causa efeitos determinados. Um corpo afetado de maneira tal, age de maneira tal. Cada corpo tem a sua forma, né? A sua força para ir em busca. De acordo com o que pode, de acordo com a sua essência. Nós não temos a mesma essência, né? Cada um tem a sua. Que daí vamos falar lá atrás, nos valores, na capacidade de levar para frente aquilo que a gente recebeu na educação, que foi nos repassado. O corpo tem uma história, ele passa por várias transformações, marcas ao longo do tempo. Isso permite agir de novas maneiras, aprender, conhecer o mundo. Então, a cada momento, nós estamos em constante mudanças. Né? A nossa educação, a nossa maneira de ser, às vezes um susto que nos pega assim, desprevenido, a gente vai agir de outra maneira. Conforme a nossa aprendizagem, também mudamos o comportamento. Então, aí é que vem a essência de cada força, né? De cada um. Essas relações moldam o indivíduo internamente e modificam externamente no seu modo de se relacionar com a sua existência. Quando eu mudo internamente, automaticamente, externamente eu acabo deixando transparecer para o outro, né? Para quem convive e me conhece já há mais tempo, acaba externando. Ser indivíduo significa, conforme a potência aumenta, ser cada vez menos egoísta, cada vez mais ligado à sua própria capacidade de existir e agir. Assim, o conatos não aumenta por eliminar as paixões da equação, mas sim por fazer um bom uso dela. Então, assim,
É aquilo que eu sempre, eu existo, mas por que eu existo? Eu só vou existir se eu tiver ação. Se eu não tiver ação, eu não estou existindo. Para quê? Tá nesse mundo, né? Vegetando. A gente costuma dizer a pessoa que não tem olhos para frente, que não tem ambição, ela só existe porque ela não age. Então ela não usa a capacidade do conato que ela tem, né? Ela não usa a capacidade interna, né? Aquela força interna que ela poderia estar usando para se impor e de repente deixar transparecer para o outro. Spinoza não define o vício como mal e a virtude como bem, no sentido tradicional desses termos, mas como fraqueza e força para ser, preservar-se e agir de acordo com a sua liberdade e autonomia garantidas pela razão. Então, falando sobre a fraqueza, a gente, as pessoas que usam, vou dizer assim, que se drogam, que usam álcool, que usam cigarro, qualquer tipo de droga. Essas pessoas geralmente são frágeis. A pessoa forte, ela não vai atrás desse tipo de coisa, porque, mas quando ele usa, ele muda totalmente. Quando ele está de fogo, ele fala o que ele pensa. Quando ele está drogado, ele também fala, exprime aquilo que ele pensa. Por que será que ele precisa disso? Ou então aquele que é aquele que não sai da igreja. Por que será que ele não sai da igreja? Ele tem medo de cometer algumas falhas longe de Deus? É a fraqueza, demonstra a fraqueza. Eu tenho conhecimento, inclusive, de pessoas, amigas minhas, que assumem. Eu não posso ficar longe da igreja. Eu não posso, porque se eu ficar longe, eu cometo pecado, eu saio do meu controle. São pessoas frágeis, ela sabe que ela é frágil, então ela, para se sentir forte, ela está em busca daquilo. Ainda bem que é na religião, né? E assim também acontece com quem usa drogas, quem usa medicamentos, né? Para se sentir forte, para se sentir, não ficar doente, ter uma segurança. Então, o vício, qualquer tipo de vício, não é bom para ninguém. Segundo Spinoza, então, ele é um mal e a virtude como um bem. No sentido tradicional, ele aparece como fraqueza, né? A pessoa vai se preservar agindo com a liberdade, mas não sabendo fazer o uso dela, na verdade. A autonomia todos nós temos, né? Mas o saber usar é diferente. Fica aí uma dica. O vício correspondia à fraqueza de quem se submetia às paixões, deixando-se governar pelas causas exteriores, né? Então, as paixões, inclusive, ele fala sobre o vício, deixamos-nos governar pelas causas exteriores, porque está fora e não que está dentro. Que o conatus está dentro de nós, é uma força dentro. Temos que exprimi-la para aparecer. A virtude correspondia à ação e à força de quem se tornava a causa interna dos seus próprios sentimentos, atos e pensamentos, não se deixar guiar pela razão. E como é difícil nos guiar pela razão, né? Segundo estudiosos, inclusive, dizem que nós